vencendo tudo, né? Quem está em Jesus não perde, só ganha. E eu quero dizer que você é um vencedor de estar aqui. Você é um vencedor de abrir a tua casa para Jesus entrar. Você é um vencedor de poder cultuar a Deus. Você é um vencedor por ter uma família. Você é um vencedor por ter sua saúde. E nada melhor, meu irmão, nada melhor do que estarmos na presença do Mestre. Porque quando nós estamos na presença do Mestre, podemos passar por adversidades, mas temos uma certeza que a vitória do Senhor vai chegar em nossa vida. E eu quero orar juntamente com você. E eu peço que você não seja um telespectador de culto, mas que você seja um adorador, aquele que adora o Pai em espírito e em verdade. Porque quando você abre a tua boca, você está se comunicando com o único que pode dar direção para a sua vida. Pastor, eu não sei orar. Abra a tua boca e agradeça. Aleluia, glória a Deus, muito obrigado Deus, Tu és maravilhoso, Tu és conselheiro. Enfim, tem tantas coisas para você falar desse Deus. A única coisa que você não pode é ficar calado. A única coisa que você não pode é ficar distraído no momento do louvor, no momento da oração, no momento da palavra, porque é nesse momento que Deus ele começa a agir em nossa vida. Levanta as suas mãos em sinal de rendição e vamos adorar esse Deus através da oração. Pai, em o nome de Jesus, nós entramos, Pai amado, em Tua presença. Papaizinho querido, queremos Te glorificar por tudo que o Senhor tem feito, Pai amado. Porque o Senhor, Pai amado, é um Deus que é tão maravilhoso. O Senhor é um Deus, Pai amado, dos detalhes. O Senhor é um Deus, Pai amado, que cuida de nós, Pai amado. Quantos livramentos nós já temos, Pai amado. Quantas coisas o Senhor tem feito, Pai amado, ao nosso favor. E hoje nós estamos aqui, Pai amado, em um culto para Te adorar, para dizer, Pai amado, que nós somos gratos pela Sua direção, gratos pela Tua palavra, gratos, Pai amado, que o Senhor é o farol da nossa vida, porque o Senhor é a luz para o nosso caminho, gratos, Pai amado, pelas enfermidades que o Senhor tem retirado de nossa vida, gratos, Pai amado, pela restituição, gratos pela salvação, gratos pela conversão, gratos, Pai amado, pela essa gratidão, pelo comprometimento, pela obediência, Deus. Senhor Jesus, que haja em nós um espírito, Pai amado, de adorador, Deus. Espírito Santo, nós precisamos, Pai amado, nos colocar, Pai amado, como pó, como barro, na mão do oleiro, porque sabemos que o Senhor é o artista, nós somos um caco, Pai amado, de barro, mas o Senhor, Pai amado, é aquele que constrói tudo. Sopra em nós, refaz em nós. Espírito Santo, Te louvamos, Deus, por nossa família, Te louvamos, Deus, pelas nossas crianças, Te louvamos, Deus, pela oportunidade de ter uma igreja para Te cultuar. Nós abençoamos os levitas, os obreiros, as pessoas do som, a mídia, todos aqueles que estão fazendo a Sua obra. Eu Te louvo pela vida do Bispo Daniel, a Bispa Darlene, todos os membros dessa igreja. Espírito de Deus, que esse mês de abril seja um mês de novidades, de algo novo de Deus. Nós Te louvamos, nós Te adoramos, nós Te agradecemos, Deus. Aleluia. Talvez o inimigo tentou te calar, te secar, mas eu quero que você glorifique a Ele. Dá um aleluia, um glória a Deus. Diga que Deus é bom, santo, poderoso. Deus é bom. Você já cumprimentou essa pessoa que está do seu lado? Acenda as luzes. Sabe por quê? Porque às vezes a gente chega na igreja tão corrido e a gente se esquece de cumprimentar. Ter comunhão. Comunhão é ter comum acordo. Comunhão é compartilhar de algo em comum. E nós estamos aí nessa transição de multiplicação. Hoje é um culto de comunhão das casas de paz. Por exemplo, o pessoal do Fábio e da Eliane. Cadê o pessoal do Fábio e da Eliane? Toda a rede, glória a Deus. É importante vocês, quando for culto de comunhão, sentarem todos juntos. Então se tiver alguém lá no fundo, vem mais para frente, né, da rede. Isso é importante porque é comunhão, comum acordo. E nós estamos no momento de multiplicação de cultos.
Então quanto mais próximo eu tiver, mais em comum acordo eu vou ter com você. E isso é extremamente importante. O pessoal do Léo e da Vitória, na rede nova que está chegando aí, tem alguém aí? Glória a Deus. É isso aí. Está chegando, né? Está se alimentando aí. O pessoal da Simone, tem um pessoal da Simone aí? Isso. Casa de paz que foi feita, né? A gente sabe do desafio, da luta que é, mas sabemos que Deus, Ele nos garante. E tem o pessoal do Cleiton, né? E da Ju, o pessoal do Cleiton e da Ju. São as redes aí mais antigas, né? Que tem multiplicado para o Léo. E se você talvez entrou na igreja e ainda não se identificou com alguma rede, sinaliza para você ficar perto. Não fica sozinho não, porque às vezes a gente sozinho, uma ovelha sozinha, ela fica uma presa muito fácil para o lobo vir e devorar. E agora quando nós estamos em comunhão, em comum acordo, meu irmão, é muito mais difícil de nos derrubar. E eu quero agradecer a vinda de todos vocês. Talvez tem pessoas que estão vindo pela primeira vez. Tem alguém que está pela primeira vez aqui na igreja? Pastor, a primeira vez, uma irmã aqui, uma outra irmã ali. A senhora foi convidada por alguém? A senhora veio por onde? Deixa eu te conhecer. Você mora aqui próximo? Que bênção. Eu vou pedir para a Eliane aqui, do Fábio, colar na senhora. Nós estamos fazendo cultos todos os dias, devido ao crescimento da igreja. Então nós estamos numa transição, né, para a multiplicação da igreja, de famílias, de lares. Muito bom, muito obrigado por ter vindo. Tem mais alguém que está vindo pela primeira vez, só para eu te conhecer? Não? Só essas pessoas, os demais já são da casa. Eu quero que você tome o seu lugar, fique à vontade. Qual que é o nome da senhora? Daiane. Isso aí, Daiane, obrigado por ter vindo. Hoje eu quero ministrar sobre algo muito importante. Quantos aqui tiveram casa de paz no lar? Levanta a mão. Desse ciclo agora, desse ciclo. Isso. São 59 casas, lares, que deram uma oportunidade para Jesus entrar na casa. E onde Jesus passa, igual eu sempre ministro no batismo, a felicidade ela permanece. A felicidade ela fica. Zaqueu, ele teve uma transformação, não quando ele encontrou com Jesus na rua, ou em cima da árvore, mas ele teve uma transformação, quando ele permitiu, quando ele convidou Jesus para entrar na sua casa. A arca da aliança, quando ficou na casa de Obed-edom, por 3 meses, ali houve uma grande transformação. Não sei o cenário que você abriu a sua casa para Jesus entrar. Talvez você não está enxergando com os olhos naturais uma transformação, mas existe uma garantia: onde Jesus passa, a transformação ela fica. E hoje eu quero ministrar a respeito disso, que toda realidade, toda circunstância, ela pode ser transformada. Cada um tem uma área, cada um tem um motivo, cada um tem uma busca, cada um tem uma realidade. Mas eu quero dizer que toda realidade pode ter uma transformação de Deus na sua vida. E eu sempre gosto de falar desse homem que teve um comum acordo com Jesus. Esse homem, ele era cego de nascença. Esse homem precisava de um milagre. Esse homem, ele tinha uma sentença. Esse homem tinha uma realidade. Mas como eu disse, toda realidade pode ser transformada. E eu entendo que precisou ter uma comunhão, um comum acordo, compartilhar a mesma ideia. Um queria um milagre, Jesus queria provocar um milagre. Um liberou uma palavra e o outro precisou agir mediante a palavra. Na casa de vocês, nós fomos lá durante 7 semanas. Foi liberado palavras. Mas se você não agir mediante a palavra fica só no ar. Mas quando eu tenho uma ação mediante uma palavra, a transformação vai chegar no meu lar. Quem recebe isso, diga: eu recebo. Independente da circunstância. Coloca para mim em João capítulo 9. Eu vou ler do versículo 1 ao 11. E depois eu vou entrar em alguns detalhes desse capítulo que é muito rico. E tem tudo a ver com o culto da comunhão. João capítulo 9. Vou ler o versículo 1 até o 11. E diz assim: ao passar, Jesus ele viu um cego de nascença. Os seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou? Este homem
ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus respondeu: ele não está assim pelos pecados dele, nem pelos pecados dos seus pais, mas para que se manifestasse nele a obra de Deus. É necessário realizar as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e colocou nos olhos do cego. Então disse-lhe: vá, lava-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Detalhe: foi sem enxergar, ardendo os olhos, com uma ordem absurda, mas em um comum acordo, ele volta agora vendo. Os seus vizinhos e os que anteriormente tinham visto mendigando, perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam: não, apenas se parece com ele. Contudo, ele próprio insistia: sou eu. Então, como foram abertos os seus olhos? Interrogaram-no. Ele respondeu: um homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei, e agora eu vejo. Uma história muito forte, de uma realidade, de uma circunstância muito difícil, mas quando está em comum acordo, quando está em comunhão, quando existe alguém que está disposto a agir mediante a fé. Por quê? Porque a nossa realidade às vezes nos deixa incrédulo, a realidade às vezes nos traz dúvida, a realidade nos traz medo, a realidade nos paralisa, mas a fé, ela gera esperança, a esperança gera uma expectativa, a expectativa gera em nós ousadia, e quem age mediante a fé e a palavra, vai ter transformação. Talvez no seu lar, para você abrir foi uma dificuldade, às vezes um participava, o outro não participava, às vezes confusão durante a semana, às vezes o marido na hora da casa de paz saía para beber, o filho brigava com o outro. Eu sei, porque já fizemos mais de 1000 casas de paz. Mas quando você vê o agir de Deus, quando você vê a transformação de Deus, quando muitas vezes as coisas precisam arder, porque você colocar, meu irmão, areia nos olhos arde, lodo nos olhos arde, e às vezes você começou a casa de paz com uma situação bem difícil. Você que está aqui, que não é da casa de paz, mas é da igreja, entrou numa situação muito difícil, e você fala: agora vai resolver, e de repente você entra na igreja, começa a arder, começa a piorar, começa a dificultar, mas é nesse momento, meu irmão, que Deus ele pode estar fazendo um teste, para você obedecer, e se você obedecer, todas as áreas da sua vida, que hoje a realidade diz que não, pode ser transformada. O maior desafio de uma pessoa hoje, é obedecer à voz de Deus. O maior desafio da pessoa hoje, é romper a área da realidade. Sabe o que eu vejo? Eu vejo que toda pessoa comprometida, ela alcança. Toda pessoa comprometida, ela avança. Um dos maiores desafios que nós temos hoje, é encontrar pessoas comprometidas. Nessa correria hoje que está São Paulo, como é que está a mão de obra hoje, gente? Pergunta para um empresário hoje. Às vezes você vai na padaria, em um mês você é atendido uma pessoa, no outro mês já é outra pessoa. Por quê? Porque hoje as pessoas estão com dificuldade de comprometimento. Quem aqui é mulher? Levanta a mão. Mulheres solteiras? Tá fácil encontrar homem na rua aí? Na igreja? No trabalho? Por que não está fácil? Porque está difícil encontrar pessoas comprometidas. Você encontra qualquer tipo de pessoa, mas pessoas comprometidas é muito difícil. E toda pessoa que teve um milagre com Jesus, foram pessoas que tiveram um comprometimento. Aliás, Deus ele chama pessoas comprometidas, porque não é fácil você abandonar um barco cheio e seguir Jesus sem nada. Não é fácil você encontrar um Davi e falar: eu quero que você tenha um compromisso, e você vai derrubar um gigante.
Eu quero que primeiro, antes de derrubar o gigante, você vai levar comida para os seus irmãos, aqueles irmãos que te humilharam. Não é fácil ser como José, não é fácil ser como Moisés. Talvez a sua vida não é nada fácil, mas talvez tem circunstâncias acontecendo na sua vida, e Deus está te chamando para um nível de comprometimento. Mas pessoas comprometidas, elas alcançam. Fazer uma casa de paz, irmão, abrir a sua casa, às vezes vir na igreja uma vez na semana, Deus está te chamando para um nível de compromisso. Você passa a casa de paz, tem um encontro com Deus, uma transformação na sua vida. Difícil encontrar pessoas com compromisso, e toda pessoa que não tem compromisso, ela não avança, ela tem uma vida travada. Talvez esse cego, a vida dele desde nascença não progredia, porque estava faltando um pouco de compromisso. E tem áreas, meu irmão, que Jesus ele está enxergando na nossa vida, e Ele vai forçar uma situação, que é para você ter compromisso. Talvez os filhos estão com dificuldade, o marido com dificuldade, a vida financeira com dificuldade. Ao invés de você perguntar a Deus por quê, talvez, será que não é hora de você se analisar e dizer: será que eu não preciso ter um pouco mais de comprometimento? Será que eu não preciso fazer um pouco mais para o meu Deus? Será que eu não preciso avançar um pouco mais? Será que eu não preciso me doar um pouco mais? Porque esse homem com uma situação difícil, foi Jesus que o viu. E quando Jesus está vendo ele, os discípulos chegam com duas sentenças. A primeira sentença: ele é cego por causa do pecado dele, ou ele é cego por causa do pecado dos seus pais. Duas opções. E aí Jesus, que quer transformar, ele vem com a terceira opção, dizendo: tudo isso estava acontecendo para a glória de Deus ser manifestada. Levanta as suas duas mãos. Talvez áreas da sua vida que estava muito complicada, Jesus te trouxe hoje para liberar uma terceira opção. E a terceira opção é: essa sua família será transformada para a glória de Deus, esse seu casamento será transformado para a glória de Deus, essa situação difícil será transformada para a glória de Deus. Meu irmão, toda a realidade pode ser transformada. Receba isso no seu espírito em nome de Jesus. Eu fico imaginando aquele ceguinho. A Bíblia diz que ele mendigava. Talvez passava o dia, quase tinha o dinheiro, quase tinha a oportunidade de comer um alimento. Tem gente que fica só no quase. Não, quando uma área melhora, vem uma situação e me volta para trás. Diga para alguém assim: ó, hoje você sai do quase para o inexplicável de Deus. Só o pessoal nas casas de paz, mais uma vez, levanta a mão. Vocês são a maioria hoje. Cadê os líderes? Cadê os líderes? Não vieram não? Auxiliar. Talvez você passou numa situação na sua vida que até hoje era só quase. Mas quando você abre a tua casa, quando você recebe uma chave, a chave libera acesso. É Deus dizendo o seguinte: talvez sua vida inteira foi até hoje no quase, mas a partir de hoje você vai viver o inexplicável de Deus. Esse ceguinho vivia só no quase, e nada acontecia. Quando Jesus o viu, os discípulos que andaram do lado, eles falaram assim: opa, hoje vai acontecer um milagre. O quase batendo na porta de novo. Ah, mas quem pecou? Mas não merece. A casa bagunçada, fazia obra, a casa está bagunçada. Ai, nada acontece. Foi só abrir a casa que voltou a beber. Foi só abrir a casa que começou a confusão. Quase. Só vive no quase. E aí Jesus ele chega, ele lhe fala isso que vai acontecer para a glória de Deus. E eu fico imaginando um ceguinho fazendo assim com a mão, dizendo: opa, é hoje, graças a Deus. Ele não pode olhar Jesus, mas ele ouve. Jesus dá uma catarrada no chão. Faz um lodo. Ele falou de novo: quase. Tá ruim. Como tem uma frase aí, pode piorar, né? Talvez está assim em casa, né? Aí ele pega o lodo. O ceguinho já não estava enxergando.
de nascença. Ainda coloca nos olhos, ardeu. De novo, o quase estava batendo na vida dele. Mas Jesus dá uma ordem: vá e lava-se no tanque de Siloé. Não era tão próximo não, segundo historiadores, 4 quilômetros. Uma distância para ser percorrida. E eu entendo que nesse momento de dificuldade, foi um momento que ele precisava de auxílio. Deus mandou um auxiliar e um líder na sua casa. Você foi abençoado. Pessoas que pegaram na sua mão e você dizendo: não, hoje não vai ter casa de paz hoje não. Não vou para a igreja hoje não. Por que a gente fala não, irmão? Porque a gente está num período cego. A gente não está enxergando. E o pior cego é aquele que não quer. Será que você não tem visto que o inimigo está acabando com a sua vida, destruindo a sua vida? E será que você não tem visto que Jesus ele quer transformar a sua vida? É tão claro, tão claro. E ele vai indo no meio do caminho. Estava difícil. No meio do caminho complica mais. Mas Jesus ele fez um lodo, diga lodo. Agora o lodo naquele tempo misturava a saliva com um pó. Sim ou sim? Você foi feito do quê? Tem situações na sua vida, meu irmão, que Deus ele está provocando uma restituição. Está doendo, está sofrendo. O problema é que você não está enxergando. E aí muitas vezes ele vai provocar uma situação para você se lavar. E quando você se lavar com a água do Espírito, vai fazer você, meu irmão, enxergar, voltar a ver, ter uma vida transformada. Porque toda a realidade em Cristo Jesus, ela será transformada. Levanta as duas mãos, meu irmão. Eu quero liberar uma palavra para a sua vida. A área mais difícil da sua vida, conte 45 dias, vai ter novidade de Deus, vai ter um sopro de Deus, vai ter, meu irmão, o pó de Deus entrando, vai ter um Siloé de Deus entrando, vai ter a terceira opção, vai ser para a glória do Senhor Jesus. Receba isso. Inexplicável. Digam bem alto assim: inexplicável. Agora eu vou te perguntar, Castiel, ele foi na força ou ele foi na fé? Na fé. Na fé, fala na fé. Na fé. A irmã falou: café tá caro. Não, é na fé. Meu irmão, às vezes a gente está tropeçando porque a gente está indo na nossa. Mendigar não é fácil não. Lutar sozinho não é fácil não. E o mais fácil é andar na fé. É o mais fácil, mas o mais difícil para a gente entender o tempo que Deus ele quer que você ande pela fé. A realidade estava complicada. Jesus chega com os discípulos, toma uma sentença. No meio da sentença toma uma cusparada com terra, joga no zóio. Misericórdia. Quando manda ir até Siloé, esse homem foi despertado para andar em fé. Vocês que estão vindo pela primeira vez, com a minha amiga, como vocês das casas de paz, Deus ele está despertando. Não vai ser pela força, mas vai ser pela fé. Grita bem alto: fé. Mais alto, diga fé. Você sabe que a fé ela tem o poder de ativar o impossível de Deus? Era impossível, é inexplicável, não tinha jeito, ele era cego de nascença. Mas quando ele anda pela fé, mesmo com tantos obstáculos, ele ativou o impossível de Deus. Irmãos, nós estamos do lado da igreja. E às vezes a gente não consegue um dia na semana entrar na casa do Senhor, que vai liberar uma palavra para ativar a sua fé. Aí Deus fala: tá bom, não foi, vou fazer o seguinte, vou mandar 2 pessoas para ir 7 semanas, agora essa pessoa vai vir, não é possível. E aí tem dificuldade, e aí tem luta. Por quê? Porque o inimigo ele quer impedir
que o milagre chegue na sua vida. Mas quando você vem, mesmo às vezes sem vontade, mesmo ardendo, mesmo sofrendo, uma transformação começa a ser gerada dentro da sua vida. Isso é para alguém essa noite. Não é tempo de você recuar, não é tempo de você voltar para trás, não é tempo de você sentir saudade do seu passado, é tempo de você progredir, porque aquele homem, a partir do momento que teve encontro com Jesus, a vida dele foi de progressão, foi para ser ativado, meu irmão, para ter uma atitude para avançar. E Deus, Ele está despertando mulheres, homens, casais. Talvez você está aqui, o seu marido não está, talvez você está aqui, a sua esposa não está, talvez você está aqui, os seus filhos não estão. É hora de você avançar, é hora de você progredir. Esse homem não foi com o pai, esse homem não foi com a mãe, esse homem foi no Siloé sozinho. Ele foi sozinho com a sua realidade, ele foi sozinho com os nãos, ele foi sozinho num monte de circunstância, mas ele foi com a presença de Deus. E quando ele foi com a presença de Deus, ele voltou com uma transformação de realidade, enxergando o inexplicável. Aconteceu, ninguém entendeu nada. Eles têm que chamar os pais e perguntar: é seu filho mesmo? É meu filho, ele já é homem, ele tem a razão. Pergunta para ele se é ele ou se não é ele. O que está acontecendo, pastor? Vai ter transformação na sua vida, ao ponto das pessoas vão dizer o seguinte: é você mesmo? Não acredito. É você mesmo? Eu era de estádio de futebol, aí eu fui com a Júlia lá no jogo do Corinthians, ganhei um camarote lá, fui lá ver. Ela falou: pai, você é muito conhecido. Os caras: ô Silvinho, que eu era de estádio, eu era de torcida. Ô Silvinho, olha aí, eu sou pai na igreja, sou pastor. Acredito. Aí tinha uma senhora vendendo bandeira lá, ela falou: ô pastor. Nem sei de onde essa senhora me viu, alguma igreja, eu era até daqui mesmo, não sei nem se ela está aí. Ela falou: pastor. Eu falei: oh, glória. A Júlia falou: pai do céu, todo mundo te conhece aqui. Mas eu falei: filha, que legal, eles me conheciam como Silvinho, mas agora eu sou o pastor. Meu irmão, não sei se era o Zé Pinga, o Tião Mé, se era o Confusão, a Fofoca, a Dona Florinda. Eu não sei quem você era, mas eu sei que Deus vai trazer uma transformação para dentro do seu lar. Eu não sei se os seus vizinhos ficavam escandalizados de tanto tapa que saía na sua casa, xingamento que saía na sua casa, mas eu sei que você entrou nesse lugar, e se você entrou nesse lugar, é um lugar de transformação de realidade. Eu não sei se você vivia atrás de agiota, deve 3, 4 agiota, vive preso no cartão, vive preso no vício, vive preso na jogatina, vive preso na pornografia, mas eu sei que se você de verdade obedecer à voz de Deus, Ele hoje muda a sua realidade. Me ajuda, diga para alguém aí: me ajuda aí, irmão. Deus está falando com você. Pastor, mas é luta, pastor. Diga para o seu irmão assim: é luta, irmão. Vira para o outro lado e fala assim: tá difícil, irmão, tá difícil. Fala: tá difícil. Fala para alguém: tá difícil, irmão. Olha para o outro e fala: é luta, irmão, é luta. Ai, meu irmão, versículo 16 e 17, presta atenção: não deixe que a oposição inválida a permissão que Deus ele liberou para a sua vida, a transformação que Ele liberou para a sua vida, a unção que Ele liberou para a sua vida, a ação de Deus para a sua vida. A oposição quer invalidar a ação de Deus. Alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Outros, porém, perguntavam: como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? Assim houve divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: que diz você a respeito dele? Foram seus olhos que ele abriu? O homem respondeu: ele é um profeta. A oposição nasceu para atrapalhar a ação de Deus. Sabe qual é o nosso problema? A gente dá mais valor à oposição do que à ação de Deus.
O gigante era a oposição, o mar vermelho era a oposição, os leões eram a oposição, os muros de Neemias eram a oposição. Mas quando alguém anda de acordo com a ação de Deus, a transformação ela chega. Sacode alguém e diga assim, ó, show oposição. Tem que andar pela ação de Deus, meu irmão. Sabe o que esse texto diz? Que o seu problema, na verdade, é uma oportunidade para a glória de Deus ser manifesta na sua vida. Qual era o problema desse homem? Não poderia enxergar. Depois ele voltou. Isso foi uma oportunidade para a glória de Deus ser manifestada. Mas é sábado. Mas quem foi? Imagina a repercussão que isso causa. Quando alguém da sua família para de fumar, para de beber, já traz uma repercussão. Eu, coitadinho, não tinha vício. Meu vício era o Corinthians. Fui pro jogo, nossa, meu Silvinho. Você é pastor? Glória a Deus. Eu não sei como você era conhecido, mas o que você era conhecido, irmão, será transformado para a glória de Deus. Ah, irmão, o inexplicável de Deus está batendo na sua porta no mês de abril. O mês de abril é o mês das novidades novas de Deus chegando na sua vida. É a oportunidade do novo, meu irmão, chegar na sua vida. Eis, meu irmão, que o velho vai se passar. Eu quero é tudo novo de Deus. Eu quero uma mentalidade nova. Eu quero um vocabulário novo. Eu quero amizades novas. Eu quero, meu irmão, que Deus ele muda meu status. Eu quero que Deus ele muda minha localidade. Eu quero que Deus ele mude, meu irmão, a sentença da minha família. Talvez a família inteira, todo mundo separava, todo mundo bebia, todo mundo se batia, mas essa sentença foi até você daqui adiante. Deus transforma tudo. Agora, tem coisas que o inexplicável faz até as pessoas ficar confundidas. Confundiu, meu Deus do céu. É ele ou não é ele? Aconteceu mesmo? Mas ele era cego de nascença, não pode enxergar, meu irmão. O que Deus vai fazer pode confundir muita gente. Pedi emprestado, vou emprestar. Não ia para a igreja, vou ser o primeiro a chegar na igreja e o último a sair. Bebia da número 1 a 51, agora não bebo mais. O que está acontecendo? Está confundindo tudo. Coloca para mim, por gentileza, o versículo 8. Porque o seu milagre vai confundir muita gente. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe. Não, é 9. Ajuda o pastor aí, né? Isso é pegadinha, né? João 9. Tem que estar atento, irmão. Senão você perde aqui o fio da meada. Aê. Então, como foram abertos os seus olhos e interrogaram-no? Ele respondeu: um homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Eu fui, lavei-me e agora eu vejo. Versículo 15. Os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a visão. O homem lhe respondeu: ele colocou uma mistura da terra e saliva nos meus olhos. Eu lavei e agora eu... 17, coloca o 21, vamos pro 21, vai mais rápido. Já passou 25 minutos, o louvor pode subir. 21, não pode ser o 17 mesmo. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: o que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu? O homem respondeu: ele é um profeta. Versículo 21. Vamos voltar no 18, volta no 18. Vai confundir muita gente. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado, enquanto não mandaram buscar os seus... Vou ler tudo, vai. Então perguntaram: este é o filho de vocês, que vocês dizem ter nascido cego? Como ele pode ver agora? Os pais responderam: sabemos que ele é nosso filho e nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora, ou quem lhe abriu os olhos. Pergunte a ele, pois já tem idade e pode falar por si mesmo. O que vai acontecer vai confundir muita gente. De vez do pessoal comemorar e dizer: maravilha, olha, está enxergando, que milagre foi esse, que bênção, está indo para a igreja. Vai acontecer o contrário, meu irmão. Está levando dinheiro para o pastor?
Não tem mais vida não, meu irmão, agora eu tenho vida, agora Ele vive em mim, e tudo que eu faço é pouco. Por quê? Porque Ele provocou na minha vida grandes milagres, e eu vou fazer, eu vou realizar, tudo por Ele. Eu era cego, diga eu era. Qual é o eu era que hoje definitivamente você precisa enterrar? Sabe? Petulante, orgulhoso, tudo do meu jeito. Eu era. Incrédulo, eu era. Prostituição, eu era. Confusão, nossa, eu adoro uma confusão, eu era. Boca suja, eu era. Nervosinho, eu era. Levar vantagem, eu era. Eu era cego. Mas agora, Ele transformou por completo a minha vida. Agora eu vejo. Levanta as suas mãos assim, ó. Porque Deus está trazendo você para essa igreja, para liberar uma palavra. O eu era hoje vai ser enterrado, e o eu vejo, o eu recebo a restituição, eu recebo a restauração, eu recebo o milagre, eu recebo a provisão, eu recebo a alegria, eu recebo a vida nova, eu recebo a esperança, eu recebo a fé de volta, eu recebo tudo que vem de Deus, porque tudo que aconteceu lá atrás servirá para a glória de Deus. Vou falar baixo. Toda realidade pode ser transformada. Fiquem em pé, por gentileza. Toda realidade pode ser transformada. Levanta as mãos todos vocês que podem. Para encerrar, eu quero liberar uma palavra que é uma chave. A comunhão, ela é a chave que libera os acessos do impossível. E esse é um culto da comunhão, uma mescla de pastor, supervisor, líder, uma irmã que acabou de chegar, vocês da casa de paz. Isso gera comunhão, é um corpo. Todos nós somos importantes para o reino, e quando essa comunhão ela se une em um propósito, libera chaves que provocam o impossível de Deus em nossas vidas. Vamos adorar? Vamos louvar a Deus? Bem sei